Fala, gente, como é que vocês estão? Eu queria abordar um assunto agora que é um pouco delicado, né? Que é sobre a Igreja de Jesus. Não trazendo polêmica alguma, porque eu nunca fui polêmica, nem serei. Mas eu sou profética e tenho uma visão do que é verdadeiramente a igreja. E a gente olha para uma igreja hoje que se diz cristã, uma igreja evangélica, uma igreja que se corrompe com tanta facilidade. Uma igreja que prega um evangelho tão falsificado, um evangelho tão fácil, tão corrupto, um evangelho onde as pessoas elas falam mais do que você pode ganhar sendo cristã do que você pode perder. E de verdade, gente, o evangelho de Cristo é sobre o que você vai perder, não é sobre o que você vai ganhar. Jesus nunca prometeu você vir para o evangelho para você ganhar, pelo contrário. Ele disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Então o evangelho sempre foi de perder, de você viver uma vida realmente de renúncia, uma vida de abnegação, uma vida de entrega para Deus. Quando você vai ver a vida dos apóstolos, a vida daqueles que se deram para Jesus, a vida daqueles que foram discipulados pelo próprio Cristo. Cristo mostrou na prática e os discípulos perduraram, deram continuidade àquele evangelho, que era um evangelho sacrificial, um evangelho que falava de uma vida eterna pós essa vida, que a maior alegria seria viver um dia na eternidade, né, juntamente com Cristo. E o evangelho foi pregado, foi vivido pelos apóstolos de uma forma totalmente diferente do que estamos vendo hoje. E sabe o que é que eu acho mais terrível? É que se você vive verdadeiramente o propósito do evangelho que Cristo deixou na terra, você é arcaico, você é hipócrita, você é religioso, você é ignorante, você é sem amor, entendeu? Mudou. O conceito do evangelho mudou. O conceito de evangelho de hoje é conquista. Quanto mais você tem, quanto mais você conquista, é sinal de que Deus está com você, é sinal de que realmente você é cristão. Está errado. Não, esse não é o sinal. O sinal de que realmente você é cristão são as marcas de Cristo sobre a tua vida. São as marcas do Cordeiro sobre a tua vida, sobre o teu dia a dia, sobre o teu caminho. O apóstolo Paulo, ele quando estava ali, né, pregando o evangelho, pregando Cristo crucificado e sofrendo por causa disso, sofrendo, padecendo, a palavra de Deus diz que ele passou fome. O apóstolo Paulo, ele passou necessidades. O apóstolo Paulo aprendeu a viver debaixo de muitas angústias, de muitas perseguições, de muito sofrimento, de muita falta. E ali, quando ele está falando, ele diz uma frase, desde já, ele estava próximo à partida dele, ele estava próximo a morrer, e ele disse, desde já, ninguém me incomode, porque eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. E você sabe o que são essas marcas? Sofrimento. Eu nunca entendi por que as pessoas querem colocar na cabeça de outros que o evangelho não é sofrimento. O evangelho é conquista, vitória, 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 só alegria, só paz. Nunca foi, nem nunca será. As marcas do evangelho, se você for ver a vida de todos os apóstolos e os cristãos, você vai ver um Estevão sendo apedrejado, morto por causa de Jesus. Você vai ver um Paulo sofrendo horrores por causa de Cristo. Você vai ver Pedro
morrendo, sendo crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado igual Jesus. Você vai ver um Tiago decapitado, degolado. Você vai ver tantos e quantos que morreram por Cristo, que sofreram pedradas, sofreram mentiras, sofreram acusações. E como, queridos, que você vem dizer que o evangelho é esse evangelho que está sendo pregado? Por isso que eu comecei a dizer que, não querendo ser polêmica, mas ao mesmo tempo polêmica, como que você quer dizer que esse evangelho que está sendo pregado aí, em tantos e quantos lugares, é o evangelho de Cristo? Quer dizer que aqueles que sofrem por amor a Cristo têm alguma coisa errada com eles. Eles é que são errados, porque estão sofrendo, tem algo de errado. Porque ser realmente cristão e ver os frutos disso é aqueles que estão prosperando, é aqueles que estão, sabe, de uma forma assim, muito diferenciada da forma do homem, da forma da cultura da vida dos seres humanos. Não, eu declaro aqui que a vida de Cristo é muito mais excelente. A vida de Cristo é você morrer. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Da onde que você tirou que vir após Jesus é viver o que você quer? É fazer o que você quer? É andar como você quer? É fazer as suas próprias escolhas? É falar como você quer? Da onde que você tirou isso? Que Bíblia que você lê? Que Bíblia que você, cristão, está lendo? Que Bíblia que você, pastor, profetas desse tempo estão lendo? Que estão se corrompendo por causa do vil metal, que é mamon, dinheiro. Que Bíblia que vocês estão lendo? Ela é diferente da Bíblia que Jesus deixou. Jesus é o próprio Evangelho. Jesus é a própria essência do Evangelho. Jesus, como o Filho de Deus, como Deus encarnado, teve que passar, a Bíblia diz que ele teve que passar por todas as lutas de um ser humano na terra, para poder a gente saber como é que se porta, como é que se anda, como é que se tem que viver. Então, eu quero deixar aqui minha indignação em relação ao Evangelho que tem se pregado hoje. Esse não é o Evangelho de Cristo. Esse não é o Evangelho de Cristo. A igreja de Jesus é uma igreja que padece. É uma igreja que sofre, sim. É uma igreja que chora, sim. É uma igreja que geme, sim. É uma igreja que precisa orar muito. É uma igreja que tem guerras espirituais contra demônios, contra potestades e principados. É uma igreja que se posiciona no mundo espiritual para vencer Satanás e seus demônios nesse mundo, porque a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno, o diabo tenta governar esse mundo, mas graças a Deus pelos verdadeiros cristãos que estão na terra, pelos verdadeiros filhos de Deus que não só professam, mas vive a fé genuína, a fé no Filho de Deus que a si mesmo se entregou e morreu morte de cruz, para que nós também venhamos a morrer morte de cruz com uma fé genuína. Eu deixo aqui, sim, a palavra da verdade. Eu não vou me moldar a esse evangelho fajuto e podre, esse evangelho mentiroso que nas redes sociais fala que você tem que fazer como todo mundo está fazendo para que você ganhe likes, para que você cresça, para que você seja monetizado. Está repreendido isso no nome de Jesus. O mesmo Deus que foi antes, o mesmo Jesus ainda é hoje e será eternamente. Ele faz como quer, ele prospera quem ele quer, ele sopra o nome de quem ele quer no tempo certo e na hora certa. Eu deixo aqui essa palavra, porque essa palavra é a palavra da verdade sobre a tua vida. Se molde ao padrão de Cristo, se molde ao padrão
dessa palavra que é a Bíblia Sagrada. Não vos moldeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Então se molde a Jesus, se molde à verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, Cristo é a verdade, Cristo em vós, esperança da glória.